Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Existe uma frase que resume décadas de pensamento brasileiro conservador. Eugênio Goudin formulou com a clareza que só quem tem absoluta convicção consegue. O Brasil deve ser fornecedor de produtos primários ao resto do mundo com suas expressivas facilidades naturais. Presta atenção com calma. O maior economista liberal do Brasil, o homem que foi patrono dos economistas brasileiros, delegado em Bretton Woods, governador junto ao FMI, ministro da Fazenda, defendia que o Brasil deveria permanecer exportador de matéria-prima. Não precisava industrializar, não precisava planejar, não precisava proteger a indústria, não precisava de reforma agrária. Bastava confiar nas vantagens comparativas da natureza e deixar o mercado decidir o resto. E esse homem que defendia que o Brasil fosse para sempre um fazendão agroexportador viveu 100 anos, de 1886 a 1986, e viu seu projeto implementado pela ditadura militar, refinado por Roberto Campos e Delfim Neto e ressuscitado pelo Consenso de Washington nos anos 90. E hoje, aqui no podcast Glione, vamos desossar Eugênio Goudin, com o rigor marxista que ele nunca suportou, com Celso Furtado, seu maior adversário intelectual, para mostrar o que ele recusava ver, com Rui Mauro Marini, para entender a superexploração que o goudinismo naturalizava, com Prebisch e Acepal, para entender a deterioração dos termos de troca que o goudinismo ignorava, com Ricardo Bilachowski, que fez a análise mais rigorosa e disponível do pensamento econômico brasileiro para situar Goudin no ciclo ideológico do desenvolvimentismo, com Lenin para entender o imperialismo que Goudin servia sem nomear, com Florestan Fernandes e Caio Prado Júnior para entender a formação histórica que Goudin justificava com equações. Bora entender. Para entender Goudin, precisamos entender sua formação, porque ela explica tudo. Eugênio Goudin foi o mais importante economista conservador brasileiro durante o período que se pode denominar de ciclo ideológico do desenvolvimentismo. Nascido em 1886 no Rio de Janeiro, formado em engenharia civil em 1905, mas a formação que mais importa é outra. Quase 3 décadas como diretor-geral da Great Western of Brazil, a empresa ferroviária inglesa. Goudin não aprendeu economia nas universidades, aprendeu no escritório de uma empresa estrangeira que extraía lucro do Brasil para Londres. E esse aprendizado fundacional, dentro de uma empresa do imperialismo britânico, moldou permanentemente sua visão sobre qual deveria ser o papel do capital estrangeiro no Brasil. O pensamento do autor formou-se na linguagem político-econômica da Primeira República, que conciliava cosmopolitismo, liberalismo econômico e certa visão evolucionista da sociedade e do próprio processo histórico. Isso é fundamental. Goudin não era economista de formação acadêmica, era economista autodidata formado na prática do capital estrangeiro. Gramsci identificaria imediatamente. Goudin era intelectual orgânico da burguesia compradora, a fração da elite brasileira que lucrava com a integração subordinada ao capital internacional e que tinha, portanto, interesse objetivo em teorizar essa integração como virtude, não como dominação. A diferença entre Goudin e um ideólogo vulgar é que Goudin era genuinamente brilhante, sabia fazer suas equações, tinha rigor técnico real. Mas seu rigor técnico servia a uma função de classe que ele nunca nomeou, porque nomear a função de classe de suas teorias exigiria que ele reconhecesse que a ciência econômica que ele defendia era ideologia a serviço do capital que o formara. Aqui chegamos ao núcleo duro do pensamento goudiniano. A teoria das vantagens comparativas, formulada originalmente por David Ricardo,
no século XIX, diz que cada país deve se especializar na produção em que tem vantagem relativa de custo e que o comércio livre entre países especializados maximiza o bem-estar global. Gooding aplicou isso ao Brasil com rigidez admirável. O Brasil tem vantagens naturais na agricultura: clima, terra fértil, biodiversidade. Logo, o Brasil deve se especializar na agricultura e no extrativismo. E a industrialização forçada pelo Estado é desperdício de recursos, porque transfere fatores produtivos para setores onde o Brasil não tem vantagem comparativa, elevando custos e reduzindo eficiência. A elegância matemática da teoria esconde o problema político fundamental que Raul Prebisch, secretário-geral da CEPAL, havia identificado com precisão devastadora. A teoria das vantagens comparativas funciona se os preços relativos entre produtos primários e manufaturados são estáveis ao longo do tempo, mas não são. Os preços dos produtos primários, café, borracha, minério, tendem a cair em relação aos preços dos produtos industrializados ao longo do tempo. Por que razões Prebisch documentou empiricamente? A demanda por alimentos e matérias-primas cresce mais lentamente do que a demanda por manufaturados. Os ganhos de produtividade na indústria se refletem com salários maiores para os trabalhadores dos países centrais. Os ganhos de produtividade na agricultura da periferia se refletem em queda de preços, beneficiando os consumidores do centro. Resultado: a deterioração secular dos termos de troca, intercâmbio desigual que Samir Amin depois formalizaria em seus termos mais radicais. O país que segue Gooding se especializa em produtos primários e fica cada vez mais pobre em relação ao país que se industrializou, mesmo que ambos troquem livremente. Celso Furtado, em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, destruiu o argumento goodiniano com precisão que a academia econômica mainstream levou décadas para reconhecer. O debate cristalizou-se na produção intelectual de dois grandes nomes da história do pensamento econômico do Brasil, Celso Furtado e Eugênio Goodin. A análise implica salientar que as diferentes concepções da história contidas nas teorias desenvolvimentista e liberal. Para Goodin, a economia era ciência natural, como a física ou química, com leis universais que se aplicam igualmente a todos os países. Para Furtado, a economia era ciência social histórica. As leis que funcionam nos países que já se industrializaram não funcionam automaticamente para os que ainda não fizeram. Essa divergência não é técnica, é filosófica e é política. Para quem acredita que a economia é ciência natural como a física, não precisa perguntar a quem servem suas leis. Quem acredita que é ciência social histórica precisa responder para quem. No pós-guerra, há um debate aberto mais antigo que vinha desde os anos 40 entre o economista liberal Eugênio Goodin e o engenheiro Roberto Simonsen. Houve também outro debate, este surdo, mas muito mais profundo, o debate entre Celso Furtado e Eugênio Goodin. Vamos começar pelo debate explícito, Goodin versus Simonsen, porque ele documenta com clareza o que Goodin realmente defendia. Em 1944, Roberto Simonsen, industrial paulista, presidente da Fiesp, publicou Planificação da Economia Brasileira, defendendo intervenção estatal ativa na industrialização, proteção à indústria nascente, planejamento econômico, restrições ao capital estrangeiro em setores estratégicos. O relatório foi enviado para análise de uma comissão de planejamento, cujo relator era Eugênio Goodin. A resposta de Goodin em Rumos da Política Econômica, de 1945, foi implacável. Contrário ao planejamento, ao protecionismo, favorável à liberdade irrestrita do capital estrangeiro, contrário à reforma agrária e com um argumento que revela tudo sobre sua visão de mundo. O Estado não é bom gestor. Portanto, qualquer planejamento estatal tende ao socialismo e à ineficiência. Marx, em O Capital, identificaria o argumento goodiniano como ideologia do capital. A naturalização do mercado como um mecanismo neutro de alocação de recursos, que esconde o fato de que o mercado livre é mercado onde quem já tem capital acumula mais
e quem não tem continua sem. A eficiência que Godin celebrava era eficiência para o capital já estabelecido, não para os trabalhadores sem acesso a crédito, terra e tecnologia, não para as regiões periféricas sem infraestrutura, não para o país que precisava industrializar para romper com a dependência. Caio Prado Júnior, em Formação do Brasil Contemporâneo, havia formulado o diagnóstico histórico que Godin nunca conseguiu refutar. O Brasil foi construído para servir ao mercado externo, e a vantagem comparativa que Godin celebrava era exatamente a especialização colonial que perpetuava essa subordinação. Agora chegamos ao aspecto mais revelador da trajetória de Godin. Em 1944, foi delegado brasileiro na Conferência de Bretton Woods, onde foram criados o FMI e o Banco Mundial. Entre 1951 e 1956, foi governador brasileiro junto ao FMI, ministro da Fazenda no governo Café Filho, de 1954 a 55, o governo que sucedeu o suicídio de Getúlio Vargas, num dos momentos mais conservadores da história política brasileira. Como ministro, aprovou a Instrução 113 da SUMOC, que permitia que empresas transnacionais importassem máquinas e equipamentos sem cobertura cambial. Em linguagem direta, a Instrução 113 dava ao capital estrangeiro uma vantagem competitiva que o capital nacional não tinha, porque a empresa estrangeira podia trazer máquinas sem pagar câmbio. A empresa brasileira precisava pagar câmbio para importar as mesmas máquinas. Resultado previsível: as empresas estrangeiras competiam com vantagem artificial sobre as nacionais, e o capital nacional se rendeu ou foi comprado. Lenin, em O Imperialismo, havia identificado exatamente esse mecanismo. O capital imperialista usa a influência política que possui nos países periféricos para criar condições legais e regulatórias que favorecem sua penetração. E os ideólogos locais que servem a esses interesses são os mais valiosos aliados do imperialismo, porque dão verniz técnico e científico ao que é simplesmente dominação. Godin era esse aliado, não por corrupção, por convicção sincera, o que, em certo sentido, é muito mais perigoso. Ricardo Biechowski sempre apresentou em uma resenha do pensamento econômico do líder intelectual da corrente neoliberal, que foi Eugênio Godin, que ele expressou da forma mais acabada a posição básica do pensamento neoliberal brasileiro. O Ricardo Biechowski, em Pensamento Econômico Brasileiro, o ciclo ideológico do desenvolvimentismo, fez a análise historiográfica mais completa disponível no campo intelectual e econômico brasileiro de 1930 a 64. E o diagnóstico de Biechowski sobre Godin é preciso. Godin representava o neoliberalismo antes do nome, antes de Hayek sistematizá-lo, antes do consenso de Washington exportá-lo, antes de Thatcher e Reagan implementá-lo. Godin já defendia nos anos 1940 o que a escola de Chicago defenderia nos anos 70: livre mercado, estabilidade monetária acima de tudo, contenção dos gastos públicos, contenção dos salários, abertura irrestrita ao capital estrangeiro, anticomunismo como fundamento. O Clube de Economistas foi criado em 1955 no Rio de Janeiro, congregando economistas de viés nacionalista desenvolvimentista. Celso Furtado concebeu e liderou o clube. A liderança do grupo liberal era exercida por Eugênio Godin. A razão desse ser, do clube era a tentativa de fazer contraponto ao liberalismo. O campo econômico brasileiro dos anos 1950 estava dividido em dois polos: Godin e a FGV Rio de Janeiro, Revista Brasileira de Economia, Monetarismo, Liberalismo, Abertura ao Capital Estrangeiro. Furtado e o Clube dos Economistas, Econômica Brasileira, CEPAL, Desenvolvimentismo, Soberania Nacional. E essa disputa não era apenas acadêmica, era disputa sobre o projeto de país. Florestan Fernandes, em A Revolução Burguesa no Brasil, identificou os dois campos como expressões de diferentes frações de classe. Godin representava a burguesia compradora, integrada ao capital internacional, contrária ao desenvolvimento nacional autônomo, que reduziria sua margem de intermediação.
Furtado, que representava a tentativa de construir uma burguesia nacional desenvolvimentista que nunca se consolidou plenamente porque a burguesia associada sempre foi mais forte. Agora chegamos à continuidade mais reveladora do gudinismo. O Godin não foi apenas teórico, ele foi formador de gerações. Em seu Princípios de Economia Monetária, de 43, primeiro livro publicado no Brasil sobre monetarismo, formou uma geração inteira de economistas que implementaram suas ideias. A lista inclui Roberto Campos, ministro do Planejamento da ditadura, arquiteto do PAEG, Programa de Ação Econômica do Governo, que implementou o arroxo salarial como política de Estado. Otávio Gouveia Bulhões, cofundador com Godin do Instituto Brasileiro de Economia, ministro da Fazenda durante o PAEG. Mário Henrique Simonsen, que continuou a tradição na fase final da ditadura. O PAEG, de 64 a 67, política econômica da ditadura militar nos seus primeiros anos, foi em grande medida godinismo aplicado pelo Estado autoritário. Contenção salarial explícita. Os salários foram oficialmente rebaixados abaixo da inflação. Abertura ao capital estrangeiro. Aceleração do processo que a Instrução 113 havia iniciado. Ortodoxia monetária. Controle inflacionário sobre prioridade absoluta. Como prioridade absoluta. Eliminação dos sindicatos independentes, que haviam sido o instrumento pelo qual os trabalhadores disputavam os ganhos de produtividade, e Godin dizia que o mercado distribuiria automaticamente. Rui Mauro Marini, em Dialética da Dependência, identificou que o godinismo nunca nomeou. O ajuste que Godin prescrevia para o Brasil era sempre ajuste sobre os trabalhadores. A inflação era combatida com contenção salarial e não com contenção de lucros. O equilíbrio da balança de pagamentos era alcançado com exportação de matéria-prima barata, não com industrialização que agregasse valor. A eficiência godiniana era eficiência da acumulação de capital, não eficiência do bem-estar da população. Isso é superexploração da força de trabalho, o mecanismo pelo qual o capitalismo periférico mantém sua competitividade no mercado mundial, pagando salários abaixo do valor de reprodução da força de trabalho. E Godin era o economista que teoricamente justificava essa superexploração como lei econômica natural. Então vamos fechar com a clareza que essa história exige. Eugênio Godin morreu em 1986, 3 meses após completar 100 anos. Era o patrono dos economistas brasileiros, era celebrado como o maior economista liberal do país e havia visto nos seus últimos anos o neoliberalismo que havia defendido por décadas virar hegemonia global com Thatcher e Reagan. Sua derrota para o Furtado nos anos 1950 havia sido revertida pela ditadura de 64. E a redemocratização dos anos 80 não trouxe Furtado de volta ao centro, trouxe o consenso de Washington, que era Godin com linguagem atualizada. Bieshowski nos mostrou que Godin foi o líder intelectual da corrente neoliberal brasileira, que expressou da forma mais acabada o pensamento conservador no ciclo do desenvolvimentismo. Celso Furtado nos mostrou que a teoria das vantagens comparativas de Godin era receita para perpetuar o subdesenvolvimento, porque ignorava a deterioração secular dos termos de troca. Prebisch e a CEPAL nos mostraram empiricamente que a especialização primária recomendada por Godin produzia países mais pobres e não mais ricos, ao contrário do que as vantagens comparativas prometiam. Caio Prado Júnior nos mostrou que a vantagem natural de que Godin celebrava era a especialização colonial que o Brasil havia herdado de 300 anos de colônia. Florestan Fernandes nos mostrou que Godin representava a burguesia compradora, cuja integração subordinada ao capital internacional era a base de seu projeto econômico. Marini nos mostrou que o equilíbrio godiniano se alcançava pela superexploração dos trabalhadores brasileiros, cujos salários deveriam ficar abaixo da inflação para manter a competitividade do setor explorador. Lenin nos mostrou que Godin era o aliado mais valioso do imperialismo, o ideólogo local que dava verniz científico à dominação do capital estrangeiro. Marx nos mostrou que a ciência econômica de Godin era a ideologia da classe dominante, que naturalizava como lei universal o que era interesse particular do capital. O godinismo nunca morreu,
voltou como o consenso de Washington nos anos 1990, voltou como Paulo Guedes em 2019, voltou como a austeridade fiscal que corta gastos sociais para equilibrar o orçamento, voltou como reforma da Previdência que empurra trabalhadores para a velhice sem renda, voltou como abertura comercial que destrói a indústria nacional. Muda o nome, a função de classe permanece. E como sempre dizemos no podcast Glione, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Se inscreva, curta e compartilhe, porque assim você ajuda o trabalho do nosso canal. Até o próximo podcast Glione.